vamos dar um pulinho lá na faixa de Gaza, Rafael Colombo, para a gente ver como está a situação? Acho que é o Líbano, não é? É a fronteira com o Líbano. É. Perfeito. Bem na fronteira com o Líbano, sul do Líbano, norte de Israel. Olhando assim, Rafael Colombo, parece que é um dia lindo lá em Israel e lá no Líbano também, né? Céu azul, não tem nem nuvens no céu. Nesse momento, a gente não vê nenhum ponto aí de troca de agressões, de bombardeios, mas é bom frisar que esse ponto se tornou muito sensível nessa guerra. Ontem nós falamos sobre isso com a nossa equipe de internacional e eles ressaltaram para nós, inclusive, que os bombardeios não só de Israel lá na faixa de Gaza, como também essas trocas de agressões aí nessa fronteira que você está vendo, você que nos acompanha por imagens, essas trocas de agressões se intensificaram. E ontem foi feito um alerta, a gente já trouxe a informação na abertura do jornal de hoje, um alerta feito pelo Antony Blinken, que é secretário de Estado lá dos Estados Unidos, dizendo que se o Irã se aventurar em entrar nessa guerra de forma mais efetiva, haverá retaliação da segurança dos Estados Unidos. Embora a gente já saiba, Colombo, que o Irã é um apoiador de grupos terroristas, do Hezbollah, do próprio Hamas, que é um protagonista, entre aspas, dessa guerra. Só que os Estados Unidos estão preocupados aí com uma entrada mais vigorosa, mais efetiva do Irã. Talvez um apoio do próprio governo nessa guerra, o que faria com que Israel tenha de responder ainda com mais vigor essas agressões que estão recebendo do Hezbollah. Há uma nítida preocupação da comunidade internacional com a intensificação dos confrontos exatamente nesse pedaço de chão aí, que é a fronteira entre o Líbano e Israel a partir dos ataques que o Hezbollah tem feito ao território israelense, a resposta que Israel tem dado nessa região também, ou seja, há um grande foco de confrontos, o pior deles, que é ali na faixa de Gaza, a gente está acompanhando, hoje já é o 19º dia de conflitos, tudo começou no dia 7 de outubro com aqueles ataques terroristas do Hamas em Israel, muitos mortos, cerca de 1.400 mortos até agora e mais aquele grupo de sequestrados, cerca de 220 pessoas sequestradas também que estão com o Hamas. A preocupação manifestada ontem, nós transmitimos aqui na Jovem Pan, do presidente francês Emmanuel Macron, também do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, dando um recado claro ao Hezbollah. Se fizerem o que nós imaginamos, vocês pretendem fazer, a população civil do Líbano vai pagar as contas e não à toa, nesta madrugada, horário aqui de Brasília, o chefe do Hezbollah se encontrou com o líder do Hamas e da Jihad Islâmica, uma reunião que aconteceu em Beirute, no Líbano. A informação foi divulgada por um canal de notícias libanês. O encontro dessas facções serviu para uma espécie de avaliação do que se deve fazer para alcançar o que eles chamam de uma verdadeira vitória para a resistência em Gaza. Ou seja, nesta madrugada houve uma reunião entre Hezbollah, Hamas e Jihad Islâmica, o que de certa forma confirma esse temor da comunidade internacional de que as coisas possam piorar e piorar bastante antes de melhorar, o que não há sequer perspectiva de que aconteça no médio prazo, talvez até no longo prazo, dada a junção desses grupos paramilitares, terroristas e a incapacidade da diplomacia internacional de estabelecer algum canal eficaz de negociações para ajuda humanitária, o que dirá então para um cessar-fogo. Basta ver qual foi o resultado da reunião de ontem no Conselho de Segurança da ONU, terminou da pior maneira possível com o embaixador de Israel na ONU, pedindo a renúncia do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Mais de 50 países ontem pediram um cessar-fogo, mas o foco, o lead, como a gente costuma dizer aqui, a manchete, a notícia mais importante da reunião foi o entreveiro público entre ONU e Israel, entre o secretário-geral, Antônio Guterres, e Israel. A fala de Antônio Guterres foi interpretada por Israel como, digamos assim, uma justificativa para o ataque do Hamas ou para a violência do Hamas, dizendo que o que aconteceu é resultado de 56 anos de opressão, de ocupação israelense de território palestino. Israel respondeu de maneira enfática, pedindo inclusive a renúncia, dizendo que Antônio Guterres não tem mais autoridade moral para ser o secretário-geral da ONU, que dirá
para tentar fazer com que as partes cheguem no entendimento mínimo. Então, nós temos nesse momento o quadro, no 19º dia, né, Lívia, é de absoluto distanciamento das partes, cada vez mais, e cada vez mais da perspectiva de radicalização. O que vai acontecer a partir disso, não se sabe. A gente tem noticiado aqui todos os dias, Israel tem recebido muito apoio das principais potências econômicas e bélicas do mundo, França, Reino Unido, Estados Unidos, secretário de Estado Antony Blinken, secretário de Defesa, presidente dos Estados Unidos foram até lá, Olaf Scholz, Rishi Sunak, Emmanuel Macron, fora os apoios recebidos pelo mundo, sem a viagem dos líderes correspondentes ao território israelense. Por outro lado, a gente fala de uma reunião nesta madrugada no Líbano entre Hamas, entre Hezbollah, entre Jihad Islâmica, o que pode ser interpretado por Israel, e é até provável que seja, como um aumento do risco para a segurança do território israelense e com o desejo. Se transformará a iniciativa, a gente não sabe, mas no mínimo com o desejo desses grupos de intensificarem e eventualmente tentarem aproveitar um momento que eles interpretam como um momento de fragilidade para Israel, depois de uma das principais inteligências do mundo ter permitido aquele ataque terrorista que, aliás, né, Lívia, não foi planejado por pouco tempo, como era óbvio imaginar, porque um ataque do ponto de vista do Hamas, né, estruturado, aparentemente estruturado. Aquela senhora que foi libertada anteontem à noite, a gente mostrou aqui, uma delas disse que ficou num túnel em que havia até shampoo, ou seja, tinha tudo o que eles precisavam, tudo entre aspas, né, evidentemente, tudo o que eles precisavam para serem submetidos àquela situação humilhante ali de cativeiro. Os terroristas do Hamas estavam preparados para aquilo, eles prepararam o cativeiro muito tempo antes de ir até Israel, matar muita gente, assassinar muita gente covardemente e voltar para Gaza com mais de 220 pessoas feitas reféns. Foi um negócio preparado por muito tempo e que passou longe, aparentemente, da percepção da inteligência de Israel. É uma das justificativas, inclusive, Colombo, para que houvesse essa falha de inteligência do governo israelense em detectar que haveria esse planejamento para fazer esse ataque terrorista em Israel, foi justamente que havia uma cidade subterrânea, para onde parte desses reféns foi levada, como você trouxe a informação, inclusive as próprias comunicações para planejar esse ataque eram feitas por meio de linhas subterrâneas, segundo apontam essas apurações. Daí a dificuldade para que a inteligência de Israel, do governo israelense, pudesse detectar a existência dessas movimentações para que algo desse tamanho fosse feito. Você ressaltou muito bem, essa informação veio com muita força ontem, depois que a gente tinha saído aqui do Jornal da Manhã, de que há sim uma expectativa, uma possibilidade de que todo esse planejamento para esses ataques que aconteceram no dia 7, e claro que tiveram esses desdobramentos, tenha acontecido ao longo de 2 anos. 2 anos de trabalho desse grupo terrorista, com o apoio de outros grupos terroristas, muito possivelmente, e não se sabe, mas é uma possibilidade, do próprio governo do Irã. O Irã nega um envolvimento efetivo na guerra, mas sabe-se que o país apoia, sim, o Hezbollah, que tem atuação no Líbano, apoia também, pelo menos de forma ostensiva, com envio de armas, questões logísticas, o próprio Hamas, que tem atuação lá na faixa de Gaza, e agora esse risco aí iminente de uma participação do Irã mais efetiva. Eu estava te ouvindo trazer a informação dessa reunião que assusta, né? Hamas, imagina, Hamas, Jihad Islâmica e do Hezbollah reunidos, representantes sentados numa mesma mesa, articulando quais serão os próximos passos. Não há critérios na guerra para quem está do lado de grupos terroristas. A gente tem acompanhado o modus operandi desses terroristas desde o dia 7 para cá. E para complementar a informação aí que a gente trouxe em relação a imagens, a gente continua mostrando para você que está nos ouvindo apenas a tela dividida, imagens ao vivo da faixa de Gaza.
Nós mostrávamos a fronteira com o Líbano mais cedo, de Israel com o Líbano. E agora a gente vê a fronteira da faixa de Gaza com Israel, a gente ainda vê a bandeira de Israel, o que mostra que o cinegrafista está captando essas imagens da faixa de Gaza do território israelense. E olha a diferença de tempo. Nós mostrávamos lá na fronteira com o Líbano, embora as agressões seguem acontecendo por lá, um céu azul, a gente não conseguiu ouvir tiros e bombardeios, não vimos aquelas já tradicionais e corriqueiras nuvens de fumaça. Na faixa de Gaza, a gente vê um céu bastante fechado, um tempo fechado, muito provavelmente proveniente da intensificação desses bombardeios. Nas últimas horas, de ontem para hoje, foram centenas de bombardeios. Do dia anterior, de segunda para terça, haviam sido 320, mais de 400 agora, até esse momento, até esta manhã, início de tarde, lá na faixa de Gaza, desta quarta-feira. O exército de Israel, embora haja essa movimentação no Conselho de Segurança da ONU, e embora haja uma difícil concordância pelo que a gente está acompanhando entre os representantes das nações, o exército de Israel segue muito certo de que esse é o caminho a ser percorrido. É preciso destruir a infraestrutura do Hamas e, com isso, garantir uma entrada mais cômoda, mais facilitada para esses soldados israelenses que estão posicionados na fronteira, já preparados para uma incursão por terra na faixa de Gaza. Há um alerta da comunidade internacional para riscos dessa incursão por terra. Mas até agora, de tudo que a gente tem noticiado, de informações vindas de autoridades ligadas à defesa de Israel, não há nenhuma flexibilização dessa intenção. A expectativa é de que, após esses bombardeios conseguirem enfraquecer, em certa medida, o Hamas, haverá sim essa incursão por terra e continua o cerco, né, Colombo?